pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte. Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem aí em casa, juntamente com a família, com os amigos, com quem estiverem a partilhar estes momentos, também fora do nosso país, ou fora do nosso Portugal, onde quer que estiver. Espero que esteja bem, espero que tudo esteja a correr bem, e nós vamos agora ter um tempo de louvor, mas queria desde já desejar-vos bem-vindos a todos, a estarmos juntos virtualmente. Vamos ouvir então um tempo de louvor, de seguida nós vamos ouvir a palavra de Deus. Até já. Salvos pela graça, cheios do seu amor. Eu creio sim, creio em ti, Senhor, nos teus milagres e na transformação em mim. No meu coração senti a tua paz morar. Um milagre aconteceu, sim, um milagre aconteceu, e não há nada nem ninguém que me diga não. Eu sei, um milagre aconteceu. A tua graça tão imerecida me chamou à liberdade. Amar o próximo como a mim mesmo. Por isso eu sei que eu sei. Um milagre aconteceu, sim, um milagre aconteceu, e não há nada nem ninguém que me diga não. Eu sei, um milagre aconteceu. Todos os dias eu batalho contra a minha própria carne,
poderá contra mim. Um milagre aconteceu. Se um milagre aconteceu, e não há nada, nem ninguém que diga não. Eu sei, um milagre aconteceu. Quero os frutos do teu Espírito: amor, alegria e a paz, longanimidade e benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei, irmão, irmã, não há lei contra a bondade, por Jesus morrer lá na cruz. Eu sei, um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Se um milagre aconteceu, e não há nada, nem ninguém que me diga não. Eu sei, um milagre aconteceu. Eu sei, um milagre aconteceu. No Madeira, eu sei, um milagre aconteceu. Eu sei, Jesus aconteceu, Jesus aconteceu. Hoje queria falar-vos acerca do poder da oração. O poder da oração. Então, nós encontramos um texto e gostaria de referir-vos este texto que se encontra em Tiago, no capítulo 5, nos versículos 1 a 20. Nós vamos ler os versículos 13 até ao versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: está entre vós alguém que está a sofrer? Então ora. Alguém que se sente feliz? Então deve cantar louvores. Está entre vós alguém doente? Que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará ou curará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados ou as vossas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gostaria de mencionar-vos mais uma vez esta frase: a oração de um justo é poderosa e é eficaz. Então, este é o texto que eu gostaria de deixar convosco, embora podemos ler desde o versículo 1 até ao versículo 20, que é o contexto desta mensagem. Nós ouvimos esta oração ou esta frase feita por muita gente, por muitos cristãos que dizem: a oração do justo é poderosa e é eficaz. Com frequência ouvimos isto, com frequência eu pronuncio, eu falo isto para mim mesmo e digo que a oração do justo é poderosa
ela é eficaz nos seus efeitos e de facto que tem por objetivo estimular-nos a todos a orar e a confiar em Deus em relação seja aquilo que for, aquilo que nós tivermos necessidade, aquilo que queiramos conquistar. Nós usamos esta frase para dizer a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Porquê? Porque Deus tudo pode, porque tudo é possível àquele que crê. E isso nos leva a pensar numa ousadia que, como teve Daniel, como teve Elias, como teve Paulo e tantos outros homens da Bíblia que nós podíamos aqui mencionar acerca da ousadia que eles tiveram quando oraram. As coisas aconteceram. Quando eles oraram, o impossível aconteceu. Quando Daniel orou, o império mudou, foi transformado. Quando Elias orou, a chuva parou. Quando ele orou, ao fim de 3 anos e meio, voltou a vir chuva. Paulo na prisão, quando ele louvava a Deus, todos naquela prisão sentiram o poder de Deus. E os grilhões, as amarras de todos foram soltas e todos foram salvos. Então, quando nós ouvimos esta frase, a oração do justo, ela é poderosa, ela tem poder em seus efeitos. Quando tu oras, quando tu acreditas em Deus, quando tu estás em união com Deus, quando tu estás em relação com Deus, então quando tu oras, a tua oração tem poder para fazer acontecer. A oração do justo pode muito na sua eficácia, tem o sentido de exercer uma força, de exercer muita força, no sentido de tomar posse, no sentido de possuir, para nos apossarmos das promessas de Deus. Tenham a ver com cura, tenham a ver com salvação, tenham a ver com a área das finanças, tenham a ver com os negócios, seja com aquilo que for, a oração tem poder para tomarmos posse da terra prometida, tomarmos posse das promessas de Deus. Ela tem uma capacidade extraordinária, ela é poderosa. Esta oração, ela nos faz prevalecer. E é neste sentido que Tiago, quando está a escrever, pretende que estes irmãos, eles prevaleçam. Estes irmãos que estão a passar por um momento difícil. E gostaria de vos contextualizar um pouco acerca disto. Este texto tem um contexto que é histórico e uma situação muito concreta em que esta carta, e especialmente este versículo em particular, foi escrito. Podemos dizer que este texto podia ser dividido em três partes. As advertências aos ricos em particular, as advertências aos irmãos, à igreja no geral e o problema relevante que está aqui nos versículos 13 a 20. Acredita-se que este texto foi escrito por Tiago, irmão do Senhor Jesus, cerca do ano 49 depois de Cristo, um ano antes do Concílio de Jerusalém, e este concílio tinha como objetivo tratar das questões da circuncisão, ou de que se os gentios deviam ou não ser circuncidados para quando eles recebem Jesus Cristo. Então, esta carta foi escrita às tribos dispersas por todo o mundo, mas mais concretamente tinha a ver com igrejas em determinadas cidades que estavam a perder as virtudes do que era ser igreja, estavam a perder valores morais. Crê-se que a maior parte destes cristãos eram judeus cristãos e que eles sabiam o que tinha acontecido na igreja quando ela foi estabelecida por Jesus Cristo. A igreja estava a perder carisma, estava a perder poder de influenciar, estava a perder essência, e a igreja, neste sentido, estes irmãos estavam a viver tempos difíceis, tempos de aflição, por causa de comportamentos que os ricos exerciam para com os mais pobres. Estas distâncias, estas desigualdades que existiam
na igreja, traziam sofrimento, traziam muita aflição à igreja para a qual Tiago está a escrever. E é interessante pensarmos então em Atos no capítulo 2, no versículos 41 a 47, o que é que a igreja era quando ela iniciou. A Bíblia nos fala em Atos no capítulo 2, versículo 41, diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia, quando Pedro estava a pregar a palavra de Deus logo a seguir ao Pentecostes. No dia de Pentecostes, que um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas receberam Jesus Cristo. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diz que vendiam todas as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E Deus continuava a acrescentar à igreja todos aqueles que se haviam de salvar. Era esta a igreja que Jesus Cristo estabeleceu. Era esta a igreja que os primeiros discípulos, que os apóstolos conheceram. Mas não era isto que estava a ser vivenciado, que não estava a ser experimentado, que não estava a ter lugar nestes irmãos para quem Tiago está a escrever. Estes irmãos enfrentavam-se, estavam a confrontar-se com injustiça, o que estava a dificultar a sua perseverança na oração, a sua perseverança na fé. Havia os abusos dos mais poderosos, dos mais ricos, que exerciam domínio sobre os mais pobres. Esta clivagem, esta distância, ela era uma injustiça que provocava indignação e que estava a causar muita dor e sofrimento a estes irmãos cristãos. Fragilizava-os na fé, estavam a tornar-se cada vez, isto causava um distanciamento e uma frieza grande, não só uns para com os outros, mas também prejudicava a sua relação com Deus. Também estavam a ficar distantes de Deus. E como diz lá, está alguém entre vós sofrendo, está alguém entre vós doente, e depois fala da oração da fé. E a situação foi tão difícil, a impotência destes irmãos, o facto de se sentirem tão fragilizados em tanta aflição. Tiago fala-nos disto, da necessidade de chamarem os presbíteros para os estimularem à perseverança na fé, que não podiam abandonar. Este problema que estava a trazer esta aflição, estes irmãos sentiam-se desencorajados, desmotivados, já não viam a igreja que estava a acontecer. Nos nossos dias, muitas das vezes, nós também deixamos-nos... há muitas coisas que acontecem entre a igreja nos dias de hoje e que nos trazem, provocam distanciamento, provocam frieza, provocam distanciamento entre uns e os outros, provocam distanciamento entre nós e o nosso Deus. E é importante, Tiago está a escrever a estes irmãos que é importante perseverar na oração, perseverar na fé, vencer a injustiça, vencer o sentimento de revolta, o sentimento, esta dor que eles sentiam de não se sentirem como parte do corpo da igreja que eles conheciam. Era um sofrimento grande, havia uma tensão entre os irmãos que requeria mediação. E por isso diz: está alguém doente, está alguém em sofrimento, cante louvor, mas está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Parece que este sofrimento não era só da alma, mas era um sofrimento que também tinha repercussões físicas, como podemos ver nos versículos 13 a 16. E muitas das vezes estas tensões,
estas dores da alma, estas dores nas nossas emoções, elas também se fazem ressentir fisicamente. E é interessante que Tiago está a escrever, irmãos, nós não nos podemos deixar vencer pela injustiça. Nós precisamos saber que a oração do justo tem poder em seus efeitos. Não podemos ter um coração azedo, não podemos ter um coração revoltado, não podemos ter um coração cheio de mágoa. Nós precisamos ter corações livres. Nós podemos vencer as injustiças, mas por isso nós temos que estar ligados a Deus. Nós não podemos deixar vencer pelos sentimentos, os sentimentos que vos perturbam, mas nós temos que estar ligados a Deus. E neste sentido, Tiago exorta os irmãos, os ricos e os pobres, a toda a igreja, que a oração, a nossa oração e a nossa fé tem que ser algo concreto e autêntico. E como diz em 1 João, no capítulo 4 e versículo 20, capítulo 4 e versículo 20, diz que quem ama a Deus não pode odiar o seu irmão. Porque como é que alguém que diz que ama a Deus, que não vê, quando odeia o seu irmão a quem vê? Então Tiago está a dizer que a oração tem poder, mas independentemente da injustiça, tu precisas estar bem com Deus e precisas estar bem com os irmãos. Então o poder da oração vem por causa de tu seres um com Deus, um com Jesus. Nada pode estar entre ti e Deus, entre nós e os irmãos. Então Jesus, quando ele foi para o Pai, em João no capítulo 17 e versículo 22, diz que Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então é importante nós percebermos este sentido de corpo, nós sermos todos um em Deus, todos um em Jesus. Que eles sejam um, como eu e tu somos um. E é por isso que a oração tem poder. É quando nós temos uma relação íntima com Deus, quando não deixamos, apesar de até podermos argumentar que temos razão e que temos a razão do nosso lado, somos injustiçados, apesar disso nós não nos podemos deixar vencer. Nós precisamos de continuar a perseverar e sabermos que a oração tem poder para mudar a nossa vida, para mudar, nos dar vitória sobre esse tipo de sentimentos, sobre esse tipo de amargura, dar-nos vitória para continuarmos a prevalecer ligados a Deus. Tu precisas de continuar ligado a Deus. Nada te pode distanciar dele. Romanos, lá no capítulo 8, diz que nada nos pode separar do amor de Deus. Então, se nada, não há sentimentos, não há emoções, não há injustiças, não há nada, indignação que nos possa, apesar disso ser legítimo humanamente falando, mas isso não nos pode separar de Deus, não nos pode dividir, não nos pode fragilizar, não nos pode substituir a nossa fé, não pode substituir este poder da oração que nos dá uma dinâmica, um ritmo de vida que todos nós precisamos todos os dias para nós estarmos ligados uns aos outros, ligados a Deus. Então, um dos aspectos desta carta e da presença dos presbíteros tinha a ver com a reconciliação. E estar longe de Deus é estar doente espiritualmente. E eu acredito que estes irmãos, eles estavam doentes, estavam num período tão difícil da vida deles, que este termo doente refere-se a esta frieza, a esta distância que eles estavam de Deus, que estavam a correr este risco de abandonar a fé, de distanciarem-se de Deus e dos irmãos. E que de facto é perigoso, é mau, e isso traz repercussões. Acredito que tivesse algumas repercussões físicas, no sentido de doença física também. Mas deixa-me dizer, é por isso que nós damos sentido a duas figuras que são mencionadas neste texto, que é Jó e Elias,
neste sentido. Jó, no capítulo 42, nos versículos 10 a 13, Jó experimentou a injustiça. No sentido humano, ele não fez mal nenhum, ele não sabia porque é que ele estava a passar por este estado de saúde tão difícil, em que a palavra de Deus nos mostra que todo ele era uma ferida e que ele se raspava com um caco porque a sua carne se desfazia pelo facto de ele ter este problema de saúde. E é interessante que Jó perdeu tudo, mas ele não tinha sentido para isto estar a acontecer. Ele não achava que era merecedor disto. Muitas vezes nós achamos também que nós não somos merecedores daquilo que nos está a acontecer e por isso ficamos doentes também espiritualmente, ficamos revoltados, ficamos zangados com as pessoas, zangados com Deus, zangados com tudo. Mas, meus irmãos, é importante nós irmos à presença de Deus e encontrarmos sentido para aquilo que nós estamos a viver, sabendo sempre que a oração tem poder para mudar. A oração do justo tem poder em seus efeitos. E quando encontramos o significado, nós sabemos que estamos a alcançar esse sentido de vitória, porque a oração nos posiciona no sentido de darmos sentido à nossa dor, ao nosso sofrimento. Então, esta figura de Jó diz no versículo 10, capítulo 42, versículo 10, diz que depois Jó orou no fim, quando Deus restaurou a sua saúde, diz que ele orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o gado, perdeu tudo, mas toda a sua riqueza. Mas diz a Bíblia que todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele, vieram festejar com ele na sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Então Deus deu-lhe em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. É um facto que ele não sabia, que o diabo tinha ido junto de Deus para pedir a Deus que trouxesse aflição sobre a vida de Jó. Há muitas coisas que acontecem na tua vida e que não sabes bem porquê, mas elas são um teste também para testar a tua fidelidade, para testar a tua confiança em Deus, para saber até onde vai o teu coração, até onde tu estás disposto a sofrer, ou por causa do teu amor por Deus. Então, Jó é aqui um homem que nos pode, de facto, mostrar o que é viver este lado da injustiça. E por isso ele é mencionado aqui neste texto, e por isso Tiago faz referência a esta figura, para se lembrarem de Jó, da perseverança de Jó, como ele foi perseverante até receber de Deus. E quando recebeu de Deus, recebeu o dobro, recebeu muito mais do que aquilo que ele tinha perdido. E é sempre assim, quando tu és perseverante na oração, quando tu acreditas que a oração tem poder para transformar o teu cativeiro, transformar o teu contexto, a tua situação, tu sabes que o que está para vir é muito melhor do que aquilo que está para trás. Aquilo que tu deixaste para trás ou aquilo que tu pensaste que perdeste não é tão bom, nem não se compara com aquilo que está para vir. A Bíblia diz que as tribulações, os momentos que agora vives, não são para se comparar com a glória que em ti vai ser manifesta, com a glória que está para ser manifesta na tua vida. Então, deves estar em expectativa, sabendo que a oração tem poder em seus efeitos. Que os irmãos viviam em sofrimento, viviam em dor, precisaram da mediação dos presbíteros para mediar estes distanciamentos que haviam entre irmãos, resolver questões, porque os fragilizava na fé. Alguns estavam doentes espiritualmente e até fisicamente, mas Tiago os exorta, a oração tem poder. Quando nós oramos, ela tem poder em seus efeitos. Foi isto também que Jó experienciou. A oração tem poder
em seus efeitos. Gostava também de vos falar desta figura, de outra figura que nós encontramos também mencionada neste texto, que é Elias. Em 1 de Reis, no capítulo 18, nós sabemos como é que Elias, ele chegou a um momento, um homem de fé, um homem também frágil, como nos diz lá, mas um homem que orou, um homem que conseguiu com que não houvesse chuva sobre a terra durante 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, e depois voltou a orar e voltou a chover. Era um homem frágil como nós, era um homem, humanamente falando, que também passava pelas suas dificuldades, pelas suas fragilidades, mas a Bíblia está a dizer a estes irmãos também: vocês estão a ver momentos de fragilidade, mas quando vocês oram, quando vocês perdoam, quando vocês se reconciliam uns com os outros e com Deus, então o poder, a unção de Deus vem sobre vós e vós podeis experimentar o poder da oração, como Elias experimentou, que fez com que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Então é importante nós termos estes exemplos que nos mostram que nós devemos prevalecer em oração. Deixa-me falar de um exemplo que nós encontramos também na Bíblia, e no capítulo 18, versículos 1 a 8 de Lucas. Lucas 18, 1 a 8. Falam-nos acerca de uma mulher que Jesus nos fala desta mulher como exemplo que nós devemos imitar. No versículo 1 diz que então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe como deviam orar sem nunca desfalecer. Então Jesus, ao contar esta parábola de uma mulher que se dirigia a um juiz para que lhe fizesse justiça, e dia após dia ela ia junto deste juiz, mas o juiz recusava-se a fazer a justiça. E diz no versículo 4, diz: por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está-me a aborrecer. Vou fazer-lhe justiça para que não venha e me importune mais. E o Senhor continuou, quando conta a parábola aos discípulos, e diz: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? A oração, o prevalecer da oração, a oração que prevalece, é o poder da oração, os efeitos da oração, a oração que tem poder, é quando tu, como diz a palavra de Deus, logo vimos no versículo 1, orar sem nunca desanimar, orar sempre em todo o tempo. E esta mulher é um exemplo. Todos os dias ela estava lá a pedir ao este juiz para lhe fazer, injusto juiz, para lhe fazer justiça. Então, e Deus diz que o mesmo acontece contigo e comigo quando nós clamamos a Ele de dia e de noite. Diz Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele. Continuará, diz, será que Deus os vai continuar a fazer esperar? É uma pergunta, mas Deus depois diz, Ele lhes fará justiça. Deus fará justiça depressa. Deus fará justiça depressa. Mas Deus levanta esta questão, será que todos conseguem perseverar? Porque diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que tu consegues perseverar o suficiente para conseguir esperar este poder da oração até que ele alcance os resultados que a palavra de Deus diz que tu podes alcançar quando tu oras? Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1 a 5, e para terminarmos, diz a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nós podemos confiar. Quando nós estamos bem com Deus, estamos bem com os irmãos,
nós podemos saber, quando nós oramos a oração e persistimos na oração, a oração tem poder para fazer acontecer aquilo que tu estás à espera. Tem a ver com salvação da tua família, tem a ver com o problema que tu estás a viver neste momento, seja ele de finanças, seja ele de familiar, seja ele do que for. Tu precisas de saber, e eu preciso saber, que a oração do justo tem poder em seus efeitos. Se tu confias em Deus, deves prevalecer até receber. Deus te abençoe. E orar agora por tu que me estás a ouvir e que ouviste esta palavra de Deus, queria agora orar para que se quiseres receber Jesus, e esse é um convite que eu te faço, se quiseres receber Jesus no teu coração, peço que tu ores agora comigo faças comigo esta oração, e de seguida irei orar também para que por todos em geral, para que Deus vos ajude a prevalecer até receber. Amém. Se tu queres saber Jesus, repete então comigo esta oração. Deus Pai, em nome de Jesus, agora mesmo eu te agradeço por teres dado Jesus Cristo por mim. Te agradeço porque através de Jesus eu posso ter reconciliação com Deus, eu posso ter acesso à presença de Deus, eu posso ter comunhão com Deus, e te agradeço por isso. Agora mesmo eu recebo Jesus no meu coração, perdoa os meus pecados e ajuda-me a estar em intimidade e saber que de hoje em diante tu estarás comigo para me ajudares a vencer toda a dor, todo o sofrimento. Tu me ajudares a prevalecer na oração que vence tudo, e ajuda-me a confiar em Ti, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Pai, eu oro por toda a igreja, onde quer que ela se encontre. Eu oro que Tu abençoes. Esta palavra seja uma palavra, Senhor, em nome de Jesus, que todos os dias nós possamos pôr em prática no sentido de prevalecermos na oração em relação a qualquer área da nossa vida, sabendo que Tu és o Deus que ouves, e como está escrito, a oração do justo tem poder. Abençoa na área da alma, do espírito, fisicamente, nas finanças, na família. Abençoa, Pai. Eu oro isto em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ok, nós temos ouvido a palavra de Deus, estamos aqui a cada sexta, a cada domingo para ministrar-vos a palavra de Deus, mas sabem, esta missão, uma missão que nós temos no nosso coração, que arde como fogo no nosso coração, e queremos levar Jesus, queremos falar de Jesus, queremos levar a missão mesmo a sério, mas para isso nós precisamos da vossa generosidade. Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, no capítulo 9, fala-nos desta generosidade. Generosidade é quando tu dás com alegria no teu coração. Tu dás de forma generosa para que o reino de Deus possa ser estabelecido nesta nação, aí na nação onde tu estiveres, em qualquer lugar. E eu desafio-te a tu seres uma pessoa generosa, uma pessoa que dá e abençoa o reino de Deus. Então, toda a igreja está convidada, a igreja precisa das vossas ofertas, precisa da vossa generosidade para irmos cada vez mais longe. Deus vos abençoe. Ok, então nós vamos estar aqui, hoje foi virtualmente, mas no domingo já vamos estar aqui fisicamente. Vamos estar aqui com todos os irmãos, como sabem, por causa do contexto em que nós estamos a viver, de confinamento, nós vamos ter lugares marcados, temos um número de pessoas que nós podemos receber em cada sessão, e por isso nós vamos ter 2 sessões já no próximo domingo. Começamos domingo passado, vamos ter às 10 horas e também às 11h30. Estão todos muito bem-vindos.